A pergunta é o seguinte, quando eu era moleque, a gente ia jogar bola na escola e ia falar assim, é nós contra a rapa, né? Nós contra a rapa. Ô, Pascoal, agora virou todo mundo contra o Flamengo, Pascoal? São 19 contra 1? Essa é a briga do momento no futebol brasileiro, Pascoal? Benja, me parece que a questão é muito centralizada naquilo que o Flamengo pensa no individual. Então, todas as vezes que essas iniciativas foram tomadas pelo Flamengo, desde a retomada do futebol, depois da parada para a pandemia, o Flamengo tem se mostrado muito individualista, né, em todas as questões. Teve a bola dividida com o Fluminense, com o Vasco da Gama, na volta do Campeonato Carioca. Teve o apoio da Federação do Estado do Rio de Janeiro, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Depois teve a movimentação daquela reunião para a retomada do futebol, do público no futebol. Outra vez o Flamengo se mostrou protagonista nessa história para ter a volta do público no futebol. E naquela reunião com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a gente retratou aqui, inclusive com o Walter Feldman, o bate-boca que foi o negócio que passou da linha do razoável. Isso foi na quinta-feira. No sábado teve outra reunião. O Flamengo não participou e a votação foi estrondosa, né? 19 votos a favor, o Flamengo não votou, então foram 19 votos a favor a não ter a volta do futebol, pelo menos, né, nos próximos dias, 15, 20 dias, e depois esse assunto será retomado pela Confederação Brasileira de Futebol. Então há nesse momento um sentimento dos outros clubes de que o Flamengo ficou muito individualista. Inclusive o Corinthians, né, com o presidente do Corinthians, o André Sanches, colocando uma manifestação, um tweet que ele acabou se manifestando. O presidente do Goiás, presidente do Atlético, presidente do Palmeiras e os presidentes também, o presidente do Bahia, todos já se manifestaram a respeito dessa situação, entendendo que o Flamengo só está pensando nele. Não está pensando na coletividade, não está pensando nos outros. E isso é muito ruim. Então é mais ou menos isso quando a gente era moleque, falava nós contra a rapa. Então é nós contra o Flamengo. Todos os 19 contra o Flamengo nesse momento da retomada do futebol brasileiro. Muito mais pelo individualismo do pensamento do Flamengo nesse instante. Benja. Ô, Sormani, agora esse negócio aí, viu, da briga que teve na semana passada entre o presidente da Federação Carioca e o presidente da CBF, né, sobre a volta do estádio, das torcidas ao estádio, eu vou dizer um negócio para vocês, isso é uma pressão enorme da Federação Carioca, porque as receitas da Federação Carioca sumiram, né? A Federação Carioca, ela de futebol, ela brigou com a Globo, ano passado, ela faturava muito com as taxas, com tudo, nos jogos do Flamengo, porque cada jogo do Flamengo era quase 600 mil reais entre taxas e todas aquelas coisas que iam para a federação. A receita secou, né? A Federação Carioca hoje tem um sério problema financeiro, se escorou no Flamengo e ela quer desesperadamente, sim, a volta das torcidas, porque por mais que tenha, 20 mil pessoas no estádio, ô Sormani, é uma receita que vai entrar para a Federação Carioca. Então toda essa briga que a gente está vendo aí, ela não é uma simples, são os 19 clubes contra o Flamengo. São muitos interesses, né? Infelizmente, são muitos interesses econômicos. E aí, não sei como é que vai terminar essa história toda aí. Eu concordo com você, mesmo. É o outro lado dessa moeda. Não é só a questão das receitas que os clubes perdem, federações também estão perdendo. E você usa muito bem o caso da Federação do Rio de Janeiro, que brigou com a televisão. Não adianta, a televisão é importante. Se não tiver televisão no futebol, amigo, é no mundo inteiro assim. A televisão proporciona a maior receita para os clubes. E diretamente também para a televisão, porque a televisão também ganha em cima disso. Então, essa observação que você faz é muito pertinente. A briga também passa pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Ô, mano, como é que vai terminar essa história toda aí? Ô, Benja, o negócio é o seguinte, cara. Primeiro, vamos lá, por partes. Eu acho legal cada clube poder defender o seu interesse. Eu acho bacana.
que nem quando houve lá o negócio da quebra do Clube dos 13, eu não acho que isso daí tenha sido ruim para o futebol brasileiro. Eu parto desse princípio porque se a gente pegar o que os clubes arrecadavam na época da gestão do Clube dos 13 e o que eles passaram a arrecadar depois, dá para ver nitidamente, não estou falando só de 2020, não. Basta vocês verem aí, do ano que foi rompido o Clube dos 13 para o ano seguinte. Olhem quanto cada clube arrecadou a mais. Então é uma situação que, nesse caso, eu acho que era pertinente. Eu acho que em algumas situações os clubes eles têm que, se acham que valem aquilo, eles têm que brigar pelo quanto eles acham que valem. Porém, quando a gente fala a respeito do bem coletivo, discutir regulamento de competições, quando a gente fala a respeito aí de um futuro, como é que pode estar fazendo para tentar melhorar esse pardieiro que é o futebol brasileiro, eu acho que todo mundo tem que dar as mãos. Aí, nesse sentido, eu acho que o Flamengo, de vez em quando, tem extrapolado. Por exemplo, aquele negócio de mando de clube. Mando de clube. O Flamengo ele foi voto vencido, foi o único clube que naquela oportunidade achava que era legal vender o mando e fazer o que ele tinha feito. Isso daí, existe aí um fator que influencia diretamente, Benja, na questão técnica da competição. Porque se o Flamengo começar a vender mandos, ele pode vender. Porém, ele abrindo esse precedente para adversários venderem mando também, todos os adversários do Flamengo vão querer jogar em Brasília, que é casa cheia todo jogo. Ou seja, o Flamengo jogaria em casa todas as 38 rodadas do Brasileiro. Então é uma situação que deveria ter sido revista, mas o Flamengo ele foi a favor disso. Quando houve o retorno do futebol, Benja, ou pelo menos cogitou-se o retorno do futebol, houve aquela outra situação também na qual o Flamengo acabou voltando. Antes mesmo de uma autorização formal, o Flamengo ele entendia que uma recomendação não era uma determinação, ele fez um protocolo dele e voltou a treinar. Ele já causou novamente uma intriga dentro do Rio de Janeiro com os outros clubes também. E agora, nesse novo cenário, nesse novo episódio, a respeito da continuidade do campeonato, adiamento da partida ou realização da partida, o Flamengo novamente ele cita que ele não poderia estar em campo porque inúmeros atletas do seu elenco foram contaminados aí pelo Covid e que ele estava preocupado em transmitir o vírus para jogadores do Palmeiras. Quando, na verdade, a gente entende sim que o Flamengo estava preocupado com a parte desportiva. O Flamengo ele sabia que estava com um time extremamente ali fragilizado, era um time que estava aí com uma série de remendos, porque, naturalmente, quando você perde a quantidade de jogadores que o Flamengo perde, para essa partida contra o Palmeiras, você teria que buscar jogadores alternativos. E o Flamengo fez isso. Porém, eu acho que nem a própria diretoria acreditava tanto no potencial dessa molecada que eles corresponderam e mostraram. Eu só acho, Benja, que dentro desse cenário todo que a gente está analisando, o Flamengo tem que tomar cuidado, cara, porque ele pode tornar-se um time apático dentro do cenário nacional. Isso não é bom para ninguém. É bom para a rivalidade do torcedor. Ah, meu time está ganhando tudo, então chupa você que não ganha nada. Para a rivalidade da arquibancada é legal. Agora, nos bastidores, Benja, presidente apático com presidente ou antipático? Clube, articulando situações, eu acho que eles devem se respeitar. Um pouco mais, inclusive. O que foi, Pascoal? Não, é que eu não entendi direito. Ele falou apático, mas ele queria dizer antipático. É isso, mano? Isso, perdão, falei apático? Perdão, Pascoal. O Flamengo acaba despertando uma antipatia. Tá. Normal. Quando ele fala... Não. Quando ele fala... Ele vinha com um discurso bonito. É o termo antipático. Não, mas quando ele fala e pensa ao mesmo tempo, Pascoal, ele se atrapalha todo. É igual quando ele anda e masca chiclete. Ele tropeça, ele cai. Gente do céu, velho. Sabe fazer um óculos também, ó. Tenta fazer um óculos, uma garrafa d'água. Nossa, o Tico e o Teco dele estavam no ringue agora. Jesus. Não, então, Flavinho, só para refazer o negócio, bem, só um parênteses aí rapidinho. Ô, Pascoal, eu acho interessante mesmo aí, recapitulando, então, reformulando aí o que eu disse, talvez. O Flamengo ele tem que tomar cuidado para ele não se tornar o time mais antipático do futebol brasileiro. Porque, eu repito, Pascoal, isso daí é interessante para a arquibancada, para a rivalidade de torcidas. Agora, dentro dos bastidores ali, dirigentes com dirigentes, você ter esse ar petulante, arrogante, prepotente e antipático, o Flamengo não ganha nada com isso. Ah, mas isso aí, esse negócio de antipatia no clube de futebol, isso aí é meio cíclico. A antipatia já foi porque o São Paulo era bicampeão mundial, depois tricampeão mundial, e aí porque o São Paulo tem uma soberba e tal, tem antipatia. Ah, o Vasco da Gama, por causa de Eurico Miranda, tinha uma antipatia. Ah, o Palmeiras, que ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, é um time que tem uma antipatia. Isso é meio cíclico, isso vai passando pra cá, passando pra lá, mano. Isso é meio cíclico. É verdade.
Eu concordo, eu ia falar isso. Todo time que ganha é antipático. Como no Brasil, todo mundo que faz sucesso e ganha dinheiro é arrogante, é antipático. Eu concordo. Quando eu não vi o Grêmio sendo antipático quando ele venceu a Libertadores. Eu não vi o Santos sendo antipático quando ele venceu a Libertadores. Não vi. Quando o São Paulo venceu... Não, o Santos, ele não foi rotulado como arrogante, mas aí era o Neymar. O São Paulo virou soberano, que o Flavinho adora, virou arrogante. Todo mundo que ganha, que está no topo, vira arrogante.